E aí galera, beleza? Meu nome é Iago e hoje a gente vai ver essa parte de como fazer nosso primeiro código em C. Vamos ver nesse vídeo como funciona a função principal e vamos ver a função printf. E também vamos ver um pouco sobre variáveis e como imprimir na tela e como utilizá-las, os tipos e entre outros. Então vamos lá para o vídeo. Vamos começar falando sobre o modelo dos códigos em C. No código em C a gente vai ter obrigatoriamente de usar essas linhas de código aqui iniciais. Hashtag include menor que stdio.h maior que, e no caso o que faz essa linha? Essa linha simplesmente ela pega essa biblioteca padrão do C, para a gente utilizar na função main, que é essa aqui de baixo. E no caso vocês vão ter que escrever dessa mesma forma: int main, abre parênteses e fecha parênteses. Você pode deixar essa parte que tem o void vazio, ou pode colocar o void, como eu coloquei aqui. Abre chaves, fecha chaves e dentro das chaves você coloca return 0. Porque essa parte aqui inicial é o retorno dessa função. No caso ela vai retornar um número inteiro essa função. Então a gente tem que colocar obrigatoriamente aqui o return 0. Ele vai retornar o número inteiro. Então simplesmente a gente vai usar isso. Essa linha aqui inicial chama a biblioteca padrão stdio. E essa daqui é a função principal, onde tudo vai ser executado aqui dentro. Agora vamos falar da função printf. A função printf serve para imprimir no terminal um texto ou uma variável. A gente pode usar ela dessa forma aqui. Dessa forma que ela é escrita. Escreve printf, abre parêntese, abre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. No final de todas as linhas a gente tem que colocar ponto e vírgula. Isso significa que a gente terminou aquela linha de código, já pode ir para a próxima. Então, no caso, como ele lê de forma de cima para baixo, linearmente, linha por linha, ele vai analisar cada linha para ver se está funcionando. Então, no caso, ele vai ver a primeira linha, e se tivesse um ponto e vírgula, então quer dizer que aquela linha não acabou, entendeu? Aí vai dar um erro. Se você colocar um ponto e vírgula, ele lê o ponto e vírgula e diz: já executei, essa linha já acabou, então vou para a próxima. Entendeu? Então é uma forma de se localizar. Aqui temos um exemplo de como utilizar esse printf na função main. No caso, a gente colocou aqui certinho o cabeçalho. No caso seria o include stdio, o int main, e abre chaves, botei aqui dentro da função printf, abre parêntese, se aspas, e coloquei uma frase aqui dentro. No caso, botei sou dev. E fechei aspas e fechei parêntese, ponto e vírgula. Eu botei o ponto e vírgula para ir para a próxima linha, entendeu? Ele vai analisar aqui, return 0, finalizou o código. Então no caso a gente vai usar sempre o printf dessa forma. Abriu aspas e fechou aspas. Dentro das aspas a gente coloca o que a gente quer que imprima no terminal. E agora a gente vai falar sobre variáveis. O que é, quais os tipos, como usar e como mostrar no terminal. O que são variáveis? Variáveis são espaços dentro da memória RAM que alocamos ou reservamos para usar como quisermos. E como o próprio nome já diz, pode ser variada as coisas que pode conter nela. Ou pode ser, por exemplo, pode ser qualquer coisa que pode conter nela, desde que você diga antes de declarar o que aquela variável vai conter. Entendeu? Então, no caso, a gente pode dar um exemplo. Podemos dizer que a variável é uma caixa. E dentro dessa caixa, a gente diz que só pode conter conteúdo de vidro. Aí a gente coloca dentro da caixa vidro, por exemplo. Então vamos lá, a gente pode dar um exemplo agora de uma caixa, da mesma coisa, de uma caixa, como fosse uma variável. E dentro dessa caixinha vai conter número inteiro. E a gente coloca dentro da caixa um número inteiro. Para a gente usar esse exemplo. E a gente pode trocar durante o tempo da programação o número ou o que contém nessa variável, entendeu? Só que uma coisa que a gente pode fazer é trocar o tipo da variável, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem lá essa caixa aqui. Pega essa caixa que tem números inteiros. Então eu posso botar agora 34 dentro dessa caixa. Ou posso botar o número 50, 40 dentro dessa caixa. Então a gente vai variando durante o tempo da programação o que vai ter dentro dessa caixa. Então agora vamos ver os tipos de variáveis em C. Temos o tipo char, que pode guardar um caractere. O tipo int, podemos guardar números inteiros.
o tipo float, que podemos guardar números reais com certa precisão, então no caso uma precisão mais rebaixada. E também temos o double, que podemos guardar números inteiros com precisão maior que a do float. Também temos o void, que é uma variável vazia. Agora a gente vai mostrar como usar esses tipos de variáveis. Vamos lá. No caso do char, é dessa forma que a gente pode declarar. E no caso do int, a gente declara dessa forma. A gente bota int número, no caso vai conter um número inteiro, ou a gente bota int qualquer nome, entendeu? O nome não é obrigatoriamente tem que ser esse. Podemos botar int letra, número, int qualquer coisa, entendeu? Tendo o int, ele só vai ser utilizado para armazenar números inteiros. No caso o char, a gente pode botar também qualquer nome, mas tem que ter o char para definir o tipo daquela variável. E também tem um float, que a gente pode colocar qualquer nome também. A gente bota só tendo o float no início, o tipo no início da declaração da variável. A gente pode colocar qualquer nome depois, entendeu? Mas eu recomendo que vocês coloquem nomes com letra minúscula inicialmente, como eu coloquei aqui em cada um. Aí temos o double, a gente declara dessa forma. E vamos lá, agora vamos ver como a gente pode adicionar ou atribuir um número a ele. A gente tem aqui, ó, podemos colocar char letra recebe, abre aspas simples e bota uma letra no caractere e fecha aspas simples. Assim a gente pode adicionar uma letra no caractere para essa variável, entendeu? E a gente tem que colocar esse sinal de igualdade aqui, ó. A gente tem que saber que o sinal de igualdade em C significa receber e não igualdade, entendeu? Então no caso, quando a gente coloca aqui int número recebe 1, a gente lê dessa forma que eu falei, int número recebe 1. Então a gente não pode ler, por exemplo, int número igual a 1, entendeu? Então a gente tem que ler int número recebe 1, porque isso daqui não é igualdade, isso daqui é receber em C. E temos aqui o número real, que podemos colocar dessa mesma forma, no caso é o float, a gente bota aqui o 1.5, então no caso a gente tem que usar o ponto, não vírgula, lembrem disso. Quando a gente for usar esse tipo de variável com precisão, a gente tem que colocar ponto, não vírgula. O double é a mesma coisa do float. Só que eu coloquei com a mesma quantidade de casas decimais, porque é quase a mesma coisa, só muda um pouco da precisão. Então, uma coisa que tem que ressaltar, repetindo, isso daqui não é igualdade, isso daqui é receber, entendeu? Igualdade é outra forma, que eu vou mostrar mais à frente, nos próximos vídeos. E agora a gente vai ver como mostrar a variável no terminal. A gente tem esse daqui. A gente usa o printf normalmente, abre aspas, fecha aspas, e dentro aqui a gente coloca o texto que a gente quer digitar. E antes, para poder chamar a variável, a gente coloca o % inicial do tipo da variável. Vamos dizer assim. Então, no caso, a gente botou poder chamar o inteiro, a gente botou %i. Para poder chamar um char, a gente botou %c. Para poder chamar um float, a gente botou %f. E o double, %f também. Mas eu poderia usar %d. Entendeu? Aí ele vai ler aqui o double como se fosse um float. A única diferença é isso. Mas a gente poderia usar um d também, que funcionaria da mesma forma. E no caso aqui, depois de fechar as aspas, a gente bota a vírgula e coloca, no caso aqui, ó, o nome das variáveis em sequência. Então no caso, eu chamei aqui o int, e eu chamei o char, chamei o float, chamei o double. Então no caso eu tenho que colocar a mesma sequência. O int, que é o nome da variável é número. A gente chamou o char, que o nome da variável é letra. O float, que o nome da variável é real. E o outro float, que no caso que é o double, a gente usa o real com precisão. No caso é o nome da variável que eu declarei lá em cima. Então o double a gente pode usar dessas formas aqui, ó. Pode usar com F ou com E também. Então no caso a gente pode chamar o double dessas formas aqui. Agora vamos para a IDE. Fazer um programa que imprime na tela uma soma de duas ou mais variáveis. Pronto, agora a gente aqui abrindo o VS Code, vamos deparar com essa pasta aqui. A gente vai aqui, ó, New File, e vamos selecionar aqui, botar prog
prog 01. Pronto, esse vai ser o nome do nosso arquivo. Mas a gente tem que colocar o ponto C para poder identificar o programa como se fosse um arquivo C. A gente dá um enter e a gente vai escolher o lugar onde vai ficar. Coloquei ele aqui, criar file. Pode ver aqui que ele já está criado e ele dá um arquivo em branco. Aí vamos colocar o que a gente aprendeu agora, o hashtag include menor que stdio.h maior que. Pronto. Agora vai botar a função principal, que vai ser int main abre parênteses void fecha abre chaves return 0. Pronto. Agora a gente vai fazer o que foi pedido no slide. No caso é imprimir a soma de duas variáveis. Vamos lá, vou fazer duas variáveis em números inteiros. Vou botar int, número da variável. Vou botar número 1 e eu boto ponto e vírgula, int número 2, ponto e vírgula. Aí pode ver que eu declarei duas variáveis, mas ela tá sem nenhum valor ainda. Então vou botar igual, que no caso seria recebe 2, e o outro aqui embaixo, antes do ponto e vírgula, recebe 3. E aí agora a gente vai fazer a soma. Vou criar mais uma variável aqui, int result, que no caso seria o resultado, result. E agora vai fazer a soma das duas variáveis. Para poder somar as duas variáveis, a gente vai fazer assim. Result, que no caso seria a variável que vai ter o resultado, recebe número 1 mais número 2 e ponto e vírgula. Aí resultado vai receber a soma do número 1 mais o número 2. E agora vamos fazer o que? Vamos imprimir isso daqui. Printf, abre parênteses, aspas, ponto e vírgula. E agora vai fazer o que? Vou escrever aqui, resultado pontos. Agora vamos botar por cento. E a gente tá usando, se você perceber, o result ela é inteiro. Então eu vou botar o que? O 100 i. Aí agora, do lado de fora das aspas, a gente vai botar vírgula e o nome da variável, que seria result. Pronto. Agora já tá tudo certinho. Agora a gente vai vir aqui nessa parte de cima aqui no play e vamos apertar. Ele vai abrir o prompt, vai compilar e vai dar o resultado. Aqui, imprimiu, tá vendo? Resultado é 5. Entendeu? Agora tem outra forma da gente imprimir isso. A gente pode fazer dessa outra forma aqui, ó. A gente pode colocar número 1 mais número 2 dentro do printf também. Porque se vocês perceberem, a soma desses dois números vai retornar o inteiro também. Então, isso daqui vai ser o inteiro. Então, ele vai cumprir com o requisito. Entendeu? Então, vamos lá. Apertar aqui no maisinho. Pronto. Ele deu um aviso de que essa variável aqui não está sendo usada. Deu nessa parte aqui. Vamos compilar de novo para poder ver esse aviso. Tá vendo? A variável não está sendo usada. Variável não está sendo usada. Então ele vai ficar dessa corzinha aqui, amarelinha embaixo. Pronto. Esse é um programa que ele soma dois números. Pronto. No próximo vídeo a gente vai ver como é que recebe entrada via teclado. No caso, números, letras do teclado. No programa. No caso, a gente vai ver a função scanf. E a gente vai ver também algumas coisas como lógica, vai ver condições e entre outros. Então é isso. Até o próximo vídeo e o áudio de hoje é isso.